Fala, rapaziada. E aí, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certinho por aí, tá? Mais uma semaninha aí, mais uma aulinha gravada. E essa semana, galera, a gente vai voltar a falar sobre matrizes, né? Chega daquelas revisõezinhas de PA e de PG e vamos continuar aquilo que a gente estava falando. Porém, como já tem um tempão, né, que vocês já viram essa parada de matrizes, eu quero começar de coisinhas leves, tá bom? Eu quero lembrar com vocês aquilo que a gente já falou de matrizes, tá bom? E eu poderia até continuar falando sobre multiplicação de matriz por matriz, que foi onde a gente parou. Mas eu quero que vocês, de novo, voltem vamos dizer assim, entrar nesse conteúdo, certo? Eu quero que vocês voltem a se familiarizar com esse conteúdo. Então a gente vai revisar praticamente tudo aquilo que a gente já viu sobre matrizes. Primeiro, sobre o que é uma matriz, né? Eu falei com vocês que a matriz é como se fosse uma tabela, correto? Então, tipo, a gente tinha, sei lá, uma matriz A, que era uma tabela lá dos elementos A, B, C, sei lá, D, E e F. Ou seja, isso aqui é uma matriz, onde ela possui 6 elementos, né? E essa matriz, ela possui 3 linhas e 2 colunas. As linhas são as horizontais aqui, ó, essas são as linhas, e as colunas são as verticais, tudo bem? Então, essa matriz aí, por exemplo, ela vai ser uma matriz 3 por 2. A gente sempre chama o primeiro valor do número de linhas e o segundo o número de colunas. Então, essa matriz é uma matriz 3 por 2. Perfeito, né? Beleza, lembramos então o basicão. Isso aqui é o basicão de matrizes, tá bom? Lembrando também que cada um desses elementos aqui, ó, por exemplo, esse elemento A aqui, ele é o primeiro elemento, né? Ou seja, o primeiro elemento da primeira linha e da primeira coluna. Então, a gente vai dizer que esse Azinho aí, ele é o elemento A11, tudo bem? Ele é o elemento da matriz A, pertencentes à primeira linha e primeira coluna. Ele é a interseção dessas duas, né? Perfeito. Esse elemento B aí, ó, ele vai ser o elemento da matriz A, só que ele está na segunda linha e na primeira coluna. O C, naturalmente, ele vai ser o elemento da terceira linha, primeira coluna, e vocês já entenderam a lógica, né? O D é o elemento da primeira linha, segunda coluna. O E é o elemento da segunda linha, segunda coluna. E o F é o elemento da terceira linha e segunda coluna. Perfeito, né? Sem muito problema com isso. Esse é o basicão de matrizes. E tinha uma determinada matriz, né? um determinado tipo de matriz, que era a matriz quadrada. Não sei se vocês lembram, mas existia, né, as matrizes quadradas. O que era a matriz quadrada? Era aquela matriz onde o número de linhas e o número de colunas eram iguais, beleza? Então, se você tiver a matriz A 3 por 3, isso aqui vai ser uma matriz quadrada. A matriz B 5 por 5 é uma matriz quadrada. Matriz C 2 por 2, uma matriz quadrada. E assim sucessivamente, né? Qualquer matriz que tenha o mesmo número de linhas e de colunas vai ser uma matriz quadrada. Dentro dessa matriz quadrada, a gente tinha a diagonal principal e a diagonal secundária. Não sei se vocês lembram disso. Vamos pegar, por exemplo, essa matriz A aqui, tá? Essa matriz A 3 por 3. Então, você tem aqui, sei lá, A, B, C, D, E, F, G, H e I. Esses elementos dessa diagonal aqui, ó, eles são chamados de diagonal principal. Isso vai valer para qualquer matriz quadrada, tá? Eu peguei como exemplo a 3 por 3, mas poderia ser a 5 por 5. Mas todos esses elementos da diagonal aqui, ele vai ser a minha diagonal principal. E existe outra diagonal, que nem um quadrado, né? Existem duas diagonais, que seria essa diagonal aqui, ó. Essa aqui é a nossa diagonal secundária, tá bom? Então, mais uma aí que é para a gente lembrar. Diagonal secundária. Perfeito. Esses dois conceitos aqui, de diagonal principal e secundária,
Por enquanto não é nem tão absurdo assim de importante, mas mais para frente, quando a gente estudar determinantes, vocês vão ver que as diagonais principal e secundária são bastante importantes no cálculo do determinante, tá bom? Mas, por enquanto, saiba qual é a principal e qual é a secundária, porque isso pode ser uma pergunta para você, isso pode ser uma informação importante num determinado exercício. Beleza. Então, a gente já tinha falado disso. A gente tinha falado também da matriz transposta, que eu não sei se vocês lembram, mas eu vou lembrar agora. Ela era aquela matriz que trocava-se as linhas pelas colunas. Então, ó, se você tiver uma matriz A, vamos lá, 1, 2, 5 e 4. Imagina uma matriz A aí, 2 por 2, com esses elementos aqui. A gente vai chamar de matriz transposta de A, e a gente simboliza com esse Tzinho ali, como se fosse um expoente, né, dessa matriz. Mas a matriz transposta de A vai ser aquela matriz que a gente vai trocar as linhas pelas colunas. Então, por exemplo, a primeira linha aqui dessa aqui, ó, vai virar a primeira coluna daqui da nossa matriz transposta. Então, a gente vai botar aqui, ó, 1 e 5, tudo bem? E, consequentemente, a segunda linha aqui, ó, vai virar a nossa segunda coluna aqui. Então, aqui vai ficar 2 e 4. E aí, essa é a nossa matriz aí transposta desse exemplo A aí que eu dei. Deixa eu pegar um outro exemplo. Vou botar uma matriz que não seja quadrada, tá? Só para vocês verem como funciona. Então, se você tiver, sei lá, uma matriz B aí, vamos lá, menos 3, 0, 4, 1... 5, 2, tá? Você tem essa matriz aí. A matriz transposta de B vai ser a BT, né? Transposta de B. E a primeira linha dela, que é essa linhazinha aqui, ó, vai virar a primeira coluna da matriz transposta. Então, menos 3, 1 é a nossa primeira coluna. A segunda linha, segunda coluna. Então, 0, 5. E a terceira linha vai virar a terceira coluna aqui, ó, 4, 2, e aí a gente vai fechar. E aí repara o seguinte, essa matriz B aqui era uma matriz 3 por 2. Quando a gente faz a transposta, já que as colunas viram as linhas e vice-versa, essa aqui vai passar a ter 2 linhas e 3 colunas, né? Eu vou trocar. Agora as linhas vão ser as colunas e as colunas vão ser as linhas. Aqui não se altera porque era 2 por 2, né? 2 por 2 e 2 por 2 vai continuar sendo a mesma coisa. Então, a transposta da matriz quadrada é uma matriz também quadrada, né? E de mesma ordem. Ok, né? Sempre muitos problemas até aí, que era onde a gente já tinha visto com uns nomezinhos mais especiais, né? Tinha a matriz nula também, que naturalmente acredito que vocês já estejam ligados, né? Matriz nula, todos os elementos dela são zero. Perfeito? Então, eu não preciso nem escrever isso. A matriz nula é a matriz 0, 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 tudo zero. E aí, só para vocês também, sei lá, não esquecerem, né? Você tem também a matriz linha e a matriz coluna. O que seria uma matriz linha? Seria uma matriz que só tem uma linha, né? Uma matriz A assim, ó. Olha lá, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1. Isso aqui é uma matriz linha. Uma matriz que só tem uma linha, naturalmente. E uma matriz coluna que só tem uma coluna. Então, matriz coluna seria que só tem uma coluna. Então, sei lá, 1, 2 e 3. Isso aqui é uma matriz coluna, tá vendo? Só tem uma coluna. Tá bom? Sem mistério, né? Falamos também da matriz identidade. Não sei se vocês lembram dessa matriz. A matriz identidade, ela é uma matriz quadrada, aonde a diagonal principal é de elementos sendo iguais a 1, e a diagonal secundária é 0 e 0, né? Isso no caso da identidade 2 por 2. Mas tem a identidade 3 por 3. A diagonal principal é cheia de 1 e o restante é tudo 0, tá vendo? E a identidade 4 por 4, a mesma coisa, né, gente? 1, 1, 1 e 1 e o resto tudo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tá bom? Então, isso é a nossa matriz identidade. Ok, acho que nós lembramos todas as nomenclaturazinhas. Não acho que tenha muito mistério nisso. E aí a gente partiu para as operações entre duas matrizes. E aí a gente falou da soma e da subtração de duas matrizes. Então, só para lembrar, a gente só conseguia somar ou subtrair
duas matrizes caso elas fossem da mesma ordem, tudo bem? Então, você só consegue somar essa matriz aqui, que é 2 por 2, com uma outra que seja 2 por 2, certo? Se você tivesse aqui uma matriz que não fosse 2 por 2, não teria como fazer a soma, porque aqui a gente vai somar os elementos correspondentes. A gente vai pegar esse A11 aqui e somar com esse A11 daqui, né? Primeiro elemento, primeira linha, primeira coluna, com primeira linha, primeira coluna. E vai gerar o nosso A11 daqui também. Então, se você somar esses dois, vai dar, ó, 1 mais menos 1 vai dar 0, que é o nosso A11 também. Se você pegar lá o menos 1 e somar com o 5, que são os correspondentes, você vai ter 4. Se você pegar lá o 2 com o 4, você vai ter 6. Se você pegar o 0 com o 7, você vai ter 7. E aí você formou aí a sua matriz de resultado. Então, para somar matrizes, elas precisam ser de mesma ordem. Nesse caso aqui, 2 por 2. Mas não precisava ser 2 por 2. Tipo, se você tem uma matriz 3 por 2. Ó, 5, 2 e 4, 3, 1 e 0. E você vai somar com alguma matriz, essa matriz que você vai somar tem que ter da mesma ordem, senão não tem como. 1 menos 5 e 0. E 4, 3 e 2. Estou chutando matriz aqui, tá? Estou inventando. 5 mais 1 vai dar 6. 2 menos 5 vai dar menos 3. 4 mais 0, 4. E 3 mais 4, 7. 1 mais 3, 4. E 0 mais 2, 2. E acabou. Tudo bem? A mesma coisa vale para quando é subtração. Se fosse subtração aqui, é a mesma ideia, tá bom, gente? Mudaria o resultado, claro. Mas a ideia é a mesma. 5 menos 1 vai ficar 4. 2 menos 5 é 7, né? Que é 2 mais 5. 4 menos 0 é 4 mesmo. 3 menos 4 é menos 1. 1 menos 3 é menos 2. E 0 menos 2 é menos 2 também. E aqui daria nosso resultado. Tudo bem? Então, somar ou subtrair, a gente precisa de matrizes da mesma ordem. E aí, para fechar aquilo que a gente já tinha visto antes aí das nossas semaninhas de revisão, antes do nosso recesso também, né? Isso aqui a gente viu antes do recesso. A gente tinha falado da multiplicação de um escalar por uma matriz. O que era a multiplicação de um escalar por uma matriz? A multiplicação de um número por uma matriz. Então, se você tivesse aqui, ó, 3, e você quer multiplicar esse 3 por essa matriz aqui, 4, 2, 1, 5, 3, 2. Se você quiser multiplicar esse escalar por essa matriz, lembra, você tinha que multiplicar todo mundo. Eu tenho até um exemplo de um caminhão que fazia entregas, né? E aí dobrava a quantidade do estoque, ele tinha que dobrar todas as mercadorias proporcionalmente. Tem na sua aulinha que a gente falou, tem no seu caderno isso, né? Foi a última coisa que eu falei. Então, assim, se você vai multiplicar esse 3 por essa matriz, você vai entrar multiplicando esse 3 por todo mundo. 3 vezes 4, 3 vezes 5, 3 vezes 2, por todo mundo, tá bom? Então, aqui você vai ficar com 3 vezes 4, 12, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 2, 6 também. Isso vai valer para qualquer escalar, tá? Ele pode ser negativo também. Se você tivesse menos 2 que multiplica a matriz 4, 5, menos 1 e 3. Eu vou entrar com esse menos 2 multiplicando todo mundo. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Menos 2 vezes 5 dá menos 10. Menos 2 vezes menos 1 vai dar mais 2, né? Ou só 2, se você quiser. E menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. E aí fechou o resultado. Tudo bem, gente? Isso foi só um relembrando mais simples possível. E a partir de agora a gente vai começar a trabalhar em cima daquilo que a gente já viu, tá bom? A gente vai fazer mais exercícios e também vai falar de mais uma coisinha nova que seria a multiplicação aí de matriz por matriz, que é algo mais complicado. Mas isso eu vou deixar para falar num próximo vídeo com vocês, tá bom? Numa próxima aula. Beleza, gente? Então é isso. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Vocês podem me procurar também no meu WhatsApp, no meu Instagram. Vocês estão ligados, né? Vocês moram no meu coração. Então, qualquer coisa, tamo junto, tá bom?
E é isso. Um beijinho e até mais.